Olá, meu irmão, olá, minha irmã, amada família de fé. Um abençoado dia, quarta-feira, dia que nós nos dedicamos a rezar com Ele, com o nosso amado e querido São José. Que a alegria do Senhor possa envolver o seu coração nesse dia de hoje e que esta manhã, esse dia de hoje, possa ser um dia inaugurado pelo Espírito Santo na sua vida. Independente do que você deixou ontem, hoje é um novo dia. Declare isso sobre a sua vida, dê esta palavra de ordem para você, dê essa palavra de ordem para o que você está vivendo. Hoje é um novo dia com o Senhor. Ele domina o meu dia, Ele domina a minha vida, Ele domina minhas ideias, Ele domina as minhas emoções. Levanta a sua mão direita comigo, aonde você estiver, você que ainda está acordando, você que aí já está tomando o seu café, você que está aí preparando um café, para um minutinho, levanta sua mão direita e dê essa ordem, dê essa palavra de ordem para a sua vida, para a sua mente, para o seu coração. Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor deste dia e não há nada mais forte do que Ele. Não há nada melhor do que Ele. Declare isso. Declare que Jesus já venceu todas as batalhas que você hoje vai enfrentar. Seja na sua vida interior, seja na vida do lado de fora, seja no seu matrimônio, seja no seu trabalho, seja na vida financeira, seja na saúde de alguém. Declare, Jesus é vitorioso. Jesus já venceu todos os males que me rondam. A enfermidade, a tristeza, a doença, a tribulação familiar, a tribulação no seu trabalho. Deus se levanta em nossa defesa. Ele é Deus. Então que você hoje, ao declarar isso, ao levantar a sua mão direita, ao levantar a sua mão, dando este comando, dando esta palavra de ordem, você possa receber a ordem maior no seu coração. Amém? Você é uma profeta, você é um profeta. Então tudo que você fala provoca no mundo material e no mundo espiritual. Então não tenha receio de falar as palavras dando ordem, dando comando. Não que a gente manda em Deus, não, mas assumindo quem é Deus na nossa vida. Amém? Assumindo o poder de Deus sobre as nossas vidas. Quero de todo o meu coração, neste dia, nesta quarta-feira, dia 11 de maio, assumir que hoje é um dia de oração, hoje é um dia de combate. Hoje, conforme a liturgia vem nos ensinar, hoje é um dia de posicionamento. Hoje é um dia da gente entender que Jesus é aquele que me revela o Pai. Então eu conheço a Deus, eu sei quem Deus é e Ele há de se revelar também como Deus em todas as causas da minha vida. Amém? Que neste dia de hoje, assim como o Evangelho de hoje vem nos levar, né? Evangelho de São João, capítulo 12, a uma experiência de contemplação e de fé. Porque hoje o Evangelho vai falar para nós de fé, de contemplar Cristo que revelou o Pai. É uma atitude de fé. Se não tiver fé, você não vai conseguir fazer isso. Se você não tem fé, você não vai conseguir ver a sua vida hoje do jeito que ela está e acreditar que ainda tem coisa boa vindo por aí. Se você não tiver fé, você vai entrar em desespero. Se você não tiver fé, você infelizmente hoje não vai conseguir sorrir em meio às adversidades. Amém? O salmo de hoje, o trecho dele vem dizer para nós que Deus nos dê a sua graça. A primeira estrofe do salmo de hoje diz assim, que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós, que a terra se conheça o caminho e sua salvação entre os povos. Veja que coisa forte essa primeira frase do Evangelho, do Salmo de hoje. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção e sua face resplandeça sobre nós. Amém? Que resplandeça sobre você, resplandeça sobre a sua casa,
que resplandeça sobre tudo aquilo que você está vivendo, seja de alegria, seja de tristeza, seja de conflito, seja de paz. Que tudo que você possa estar vivendo nos tempos de hoje seja com a glória de Deus e que Ele resplandeça a sua face sobre toda a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Vamos rezar um pouco. Vamos rezar diante de tudo que Deus já está falando, né? Hoje Deus está nos exortando, Deus está nos colocando de pé, Deus está nos animando e mais do que isso, Deus está nos encorajando. Vamos rezar? Vamos? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos preparar o nosso coração, pedindo o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Porque por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, nesta manhã nós voltamos a nossa vida para a Tua presença, buscando o Senhor. Pois fora de vós não há vida para nós. Senhor, que o Teu Espírito possa nos instruir para este dia de combate, para este dia de guerra, para este dia de luta, para este dia de vida. Que o Teu Espírito nos dê sabedoria, discernimento e ousadia. Pai, nós pedimos em nome de Jesus, envia o Teu Espírito sobre nós. Envia o Espírito da verdade, o Espírito do amor, o Espírito da confiança sobre nós. Pai, derrama o Teu Espírito. Não deixe que o nosso coração se confunda, mas que o nosso coração tenha certeza de que o Senhor está conosco. Envie o Espírito e que este mesmo Espírito possa dar ao nosso coração visão profética. Que este Espírito Santo possa alargar a nossa vista. Que este mesmo Espírito possa nos instruir, possa nos dar, Senhor Jesus, neste dia de hoje, a capacidade de tomar as decisões corretas, as escolhas corretas. Senhor, não me deixe iludir comigo mesma. Senhor, não deixe que neste dia eu me iluda com as carências, com as tristezas do meu coração. Peça isso ao Espírito Santo. Que eu saiba, Senhor, amadurecer nas minhas decisões, que eu saiba amadurecer nas minhas escolhas. Espírito Santo de Deus, abra os meus ouvidos, coloque a mão nos seus ouvidos e peça isso. Espírito, abra os meus ouvidos para ouvir o que Deus tem para mim. Espírito Santo, tire a minha vida, as minhas visões das coisas que são rasas e me leve à profundeza daquilo que o Senhor tem para mim. Espírito Santo de Deus, dai-me visão profética. Hoje eu vejo o mundo material, mas eu creio que através do Teu Espírito em mim, eu posso ver o mundo espiritual e o que o Senhor tem para mim. Senhor, não me deixe hoje aprisionada, não me deixe hoje, Senhor, perdida, em meio às dúvidas, aos questionamentos, mas dai-me uma visão do que o Senhor tem para nós. Fica muito forte ao meu coração neste momento de oração. Pessoas muito confusas, pessoas com muita dificuldade de tomar decisão, sabendo que precisa hoje de um posicionamento, mas te falta meios, te falta coragem, te falta firmeza. E eu peço agora que o Espírito Santo de Deus revista a sua vida de firmeza, de sabedoria e de visão do que você precisa fazer. Que você saia desta
vamos dizer, dessa zona de, ai meu Deus, eu preciso disso, ai meu Deus, eu preciso fazer isso, mas que você seja uma mulher que dê um passo. Você não precisa fazer tudo, você precisa dar um passo. E este primeiro passo precisa ser dado. Essa decisão precisa ser feita. Então, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, receba agora essa palavra que vem da parte de Deus. Eu quero entregar isso, mas eu preciso que você creia. E ao acreditar, eu preciso também que você tenha a sua atitude. Porque Deus já está dando a dele. Deus já está fazendo a parte dele. Deus já está falando com você. Então agora cumpra o que ele está te falando. Porque não basta ouvir, é preciso cumprir o que Deus está nos falando. Os resultados só vêm mediante uma ação. Então não basta só ficar ouvindo a Deus. Você precisa fazer o que Deus está te instruindo. Que a graça de Deus esteja sobre nós e que a força do Espírito, nos dando sabedoria, nos dando discernimento e nos dando ousadia e fortaleza, hoje seja um dia marcante na nossa vida. Por intercessão de Nossa Senhora, por intercessão da Rainha do céu e da terra, a nossa vida hoje seja de um passo para aquilo que Deus tem para nós. E não para aquilo que eu quero, mas para aquilo que Deus quer para a minha vida. Receba isso hoje em nome de Jesus. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, que ora comigo nesta manhã. Não duvide do que Deus está te falando. Não duvide das inspirações e das moções que Deus está trazendo no teu coração. Você é uma mulher de Deus, você é um filho amado, uma filha amada de Deus. E Ele é capaz de realizar coisas impossíveis para os seus filhos. Você não é qualquer pessoa. Deus nesta manhã te reconhece. Não duvide do que Deus é capaz de fazer na sua vida. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos. Obrigada, Jesus, por esta manhã. Obrigada por esses minutos em que o Senhor veio derramando o Teu Espírito sobre nós. Obrigada, Senhor, porque desde das horas em que todo mundo dorme, o Senhor não dorme para nos guardar. O Senhor é aquele que guarda as nossas noites, as nossas manhãs, o nosso dia. O Senhor é aquele que está conosco. Obrigada, Senhor. Obrigada por enviar o Teu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Toma comigo o Evangelho de hoje, Evangelho de São João, capítulo 12, dos versículos de 44 ao 50. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é a mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. Eu sei o que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos lá. Nós estávamos então meditando o Evangelho de São João, capítulo 10. Semana passada, rezamos o Evangelho de São João, capítulo 6 inteirinho. Essa semana,
A igreja nos convida a entrar no Evangelho de São João capítulo 10. Porém, hoje, nós saímos do capítulo 10 e vamos para o capítulo 12. Nós vamos dizer assim, demos um salto na liturgia, no Evangelho, nos capítulos do Evangelho de São João. Porque o Senhor quer falar conosco através da igreja. O Senhor quer nos instruir através da igreja. Ele é o bom pastor e o bom pastor cuida das suas ovelhas. As ovelhas, elas são o animal mais, vamos dizer assim, não vou dizer burro, mas com mais dificuldade de compreensão. A ovelha é o animal mais ingênuo que não percebe o perigo. Por isso é preciso ter um pastor perto dela o tempo todo. O cachorro não precisa de pastor. O cachorro, ele guarda a casa. O cavalo não precisa de pastor. Ele pasta sozinho e ele se defende sozinho. O leão, ele faz a sua caça, ele defende as suas crias, as leoas, né? Defende as suas crias, enfim. Mas a ovelha não pode. A ovelha, ela precisa de alguém guardando ela o tempo todo. Por quê? Porque ela entra em perigo o tempo todo. Ela não vê os arames, ela não vê o buraco, ela não vê o precipício, ela tá andando, ela pode cair a qualquer momento, mas ela não tem noção que aquilo é um buraco e ela vai cair. Então nós estávamos vendo o quê? A palavra de Deus estava nos mostrando o tempo todo o quê? Que as ovelhas precisam de um pastor. E as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Reconhecem o assovio do pastor. Reconhecem a presença do pastor. E nós estamos seguindo o Senhor e precisamos reconhecer quando é Ele que fala, quando é o demônio que fala, quando somos nós mesmos que falamos. Quando nós vamos andando com Deus e na medida que nós vamos ficando mais perto dele, é importante a gente identificar a voz de Deus, a minha voz e a voz do demônio. Porque há essas vozes falando ao nosso ouvido. Há essas influências chegando até nós. E qual você quer ouvir hoje? Eu pergunto para você mesmo. As vozes do mundo, o que você tem que fazer, o que é teu direito, o que as evoluções trouxeram para você, o que você não tem que aceitar, ou a voz de Deus. Você existe para Deus. Deus te deu um propósito de vida. Deus te fez para algo. Porque no mundo, cada hora você é uma coisa, cada hora você serve para uma coisa, cada hora, cada momento, né? É algo novo que chega, mas em Deus. E para Deus. Eu queria perguntar para você, não precisa me responder, mas que você pudesse refletir dentro do seu coração. Qual é a voz que tem te guiado? Qual é a palavra que verdadeiramente tem conduzido o teu coração? É as brigas? É os questionamentos? É às vezes a desordem familiar, a desordem financeira que tem predominado a tua história? São as desordens da saúde? São as desordens do seu trabalho? São as desordens da sua amizade? O que hoje tem falado mais alto no seu coração? O evangelho começa Jesus dizendo, Jesus exclama em alta voz. Aqui, quando a gente ouve em alta voz, é como se Jesus estivesse gritando. Jesus então grita, quem crê em mim? Não é a mim que crê, mas é naquele que me enviou. Jesus grita em alta voz, quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz. Então, se você hoje não está enxergando a luz, olha para mim que você vai ver a luz. Se hoje a sua vida, você olha e se vê no fundo do poço, olha para cima, não fica olhando para baixo, olha para cima que você vai me ver. Jesus então, ele dá um brado.
Jesus, ele chama a atenção deles e nossa. Não basta só ouvir, é preciso pôr em prática. É isso que Jesus está falando. Quando o pastor chama a ovelha, quando o pastor faz um assovio para a ovelha ouve e vai até o pastor. Pelo que ela ouve, ela vai procurando se aproximar mais do pastor. E você, que tem ouvido as instruções de Deus para a tua vida, que tem ouvido os direcionamentos de Deus, você só tem ouvido ou você tem colocado em prática? Jesus tem pedido para que você perdoe. Você tem perdoado? Jesus tem falado para você, acredite em mim, você tem acreditado? Jesus tem falado para você, espera porque vai ter a hora certa de mudar a rota, vai ter a hora certa de você falar, vai ter a hora certa de você silenciar. O que você tem feito? Você tem feito as coisas mediante as suas emoções ou você tem feito as coisas diante do que você tem ouvido de Deus? A ovelha, por mais ingênua que ela seja, a ovelha, por mais, vamos dizer assim, inofensiva, sem noção que seja, ela reconhece a voz do pastor e ela vai se aproximando da sua voz. O que você tem feito da sua vida? Ao ouvir a voz de Deus, você tem se aproximado dele? Ou você tem ido para o aprisco? Ou você tem ido para os buracos? Ou você tem ido para a zona de perigo? Ou você tem se perdido a cada dia mais? Não basta só ouvir, você precisa se aproximar da verdade, sair das ilusões. Ah, mas isso aqui vai dar certo. Ah, eu sempre dou um jeitinho que dá certo. Presta atenção. No céu não tem jeitinho. No céu tem santidade. No céu tem gente que obedeceu a Deus em uma vida. No céu tem aqueles que obedeceram a Deus em vida. O jeitinho brasileiro acontece aqui no Brasil e não na eternidade. Não queira tratar Deus igual você trata as pessoas. Entenda que Deus, ele tem o poder e ele tem a autoridade no mundo material e no mundo espiritual. Ontem nós ouvíamos um testemunho na novena Maria Passa na Frente, na tenda que está acontecendo aqui em Alfenas, através da comunidade Mariana Resgate. Um testemunho de uma moça que ouviu dos médicos. Você tem endometriose, você vai precisar retirar o seu útero e você não vai ser mãe. Ela ouviu isso, não só de um médico, de outros médicos. Mas dentro dela, Deus falava para ela, você será mãe. E Deus falava com ela, faça o tratamento. Eu te farei mãe. E ela rezava e fazia o tratamento. Ela rezava e fazia o tratamento. Ela rezava e fazia o tratamento. Ela fez a cirurgia, ela não precisou tirar o útero. E depois que ela chegou, que recuperou da cirurgia, ela rezava e fazia o tratamento. Rezava e fazia o tratamento. E de uma hora, na hora, né? De uma hora para outra, não. Na hora certa, o Senhor Deus a honrou com o filho. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente acha que a espera e essa contemplação de Deus é ficar de braços cruzados. Não, é fazer a nossa parte e estar com Deus. Fazer a nossa parte, estar com Deus. Fazer a nossa parte, estar com Deus. A ovelha. Vamos pegar aqui, porque hoje este evangelho tem tudo a ver com o que a gente ouviu domingo, segunda e terça. Tem tudo a ver. É uma ligação. O evangelho de hoje com o evangelho de domingo, de segunda e de hoje é uma ligação. Deus está nos ligando e eu preciso que você preste atenção. Eu preciso que você, ao ouvir isso possa arder teu coração. Porque no final,
O que Jesus vem falar é: quem não crê, quem não acredita, não vai conseguir chegar na vida eterna. Jesus está falando: eu não vim julgar, eu vim salvar. E nós precisamos entender que a ovelha, ela tem uma ação quando ela escuta a voz do pastor. Ela tem uma ação. E nós precisamos ter uma ação diante de Deus. Nós precisamos ter uma ação diante daquilo que Ele fala. Nós não podemos só cruzar os nossos braços e falar: eu vou rezar. Não, é rezar e ter ação. É confiar em Deus, mas fazer a nossa parte. E presta atenção, e não fazer do nosso jeito, mas fazer do jeito de Deus. Fazer do jeito que Ele está falando que é para ser feito. E se Ele está falando que é para fazer, faça. Não duvide do que Deus é capaz de fazer. Ontem, contando uma experiência rápida para vocês, para a gente poder encerrar essa oração, né? Ontem nós recebemos uma doação para um bingo que nós vamos, para o leilão, desculpa. Nós vamos fazer um leilão sábado e nós recebemos uma doação de uma Bíblia. Uau! Uma Bíblia para o leilão. Só que tem dois membros que estão precisando de uma Bíblia também nova, porque a Bíblia deles saiu a capa. E aí, uma outra membra veio e falou comigo assim: Dan, chegou uma Bíblia para o leilão. Uma mulher comprou e doou a Bíblia para o leilão. Mas nós podemos pegar esta Bíblia e dar para o irmão, porque a Bíblia dele arrancou a capa, ele está sem Bíblia, e a outra irmã, a Bíblia dela não é igual a nossa. E aí eu perguntei para ela: para que a mulher deu a Bíblia? Para o leilão. E aí eu dizia para ela: então essa Bíblia é para o leilão. A providência veio para o leilão. Nós não temos que desviar. Foi Deus que mandou para o leilão. Então vai ter alguém que vai arrematar esta Bíblia, que está precisando verdadeiramente desta palavra. A nós, a divina providência vai dar, na hora certa, do jeito certo, conforme Deus quer. Ele vai mandar a Bíblia falando: é para você essa Bíblia. O que acontece muitas das vezes em nós é um coração dividido. A gente quer as coisas do nosso jeito, do jeitinho brasileiro. Só que com Deus não existe jeitinho. Com Deus existe firmeza, salvação, justiça e misericórdia. Com Deus existe isso. E nós precisamos agir com Deus conforme Ele pede. E às vezes Deus nos pede coisas meio loucas mesmo. Não poderíamos fazer isso? É uma Bíblia, afinal de contas. O que eu estou fazendo de errado? Nós ganhamos, mas nós ganhamos para uma finalidade. Para o leilão. E por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes Deus tem te conduzido para um lado e você está indo para o outro. Às vezes o que Deus está te falando, você está indo para o outro lado. Cuidado. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Porque Deus, Ele age na ordem, não na bagunça. Não vá se ver depois no meio de um lugar muito perigoso, espiritualmente falando, humanamente falando, e depois falar assim: Deus, o que aconteceu? Eu quero te dizer, o que aconteceu é que você não ouviu a Ele e você não colocou em prática o que Ele te pediu. Nós precisamos entender que a divina providência, ela vem para aquilo que Deus nos pede no agora. E se Deus está falando ao seu coração nesta manhã, que é para você acreditar, que é para você ouvir, que você precisa voltar os seus olhos para Ele, é isso que você precisa fazer. Ah, mas eu estou precisando disso. Mas eu estou precisando daquilo. Ah, mas eu preciso resolver essa situação. Então eu vou do meu jeitinho. Saiba, vá com o seu jeitinho e assuma as responsabilidades também do seu jeitinho. E não venha culpar a Deus depois. Não venha culpar a Deus depois. Nós precisamos, a partir de hoje, entender essa maravilhosa dinâmica de Deus em nos tratar, em nos ajudar. Ele é o bom pastor, mas eu também preciso colaborar como ovelha.
Ele está o tempo todo comigo. E eu preciso também estar o tempo todo com Ele. Ao reconhecer a voz dele, eu preciso ir até onde Ele está e não ir aonde eu quero. E ir até onde Deus está. Muitas das vezes é exigente. Não é fácil não, gente. É exigente. Mas pelo menos com Deus eu estou protegida. Pelo menos com Deus eu estou protegida. De que vale ganhar o mundo inteiro, como diz para nós o Evangelho? De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? De que vale? Veja só. Se ouvirdes versículo 47, para a gente encerrar essa oração da manhã. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvá-lo. É preciso ouvir e pôr em prática. Ouvir o pastor e colocar o que o pastor tem me falado em prática. Senhor Jesus, e eu rogo a intercessão de Nossa Senhora sobre nós, sobre a minha vida e sobre a vida de cada irmão e irmã da família de fé que reza comigo nesta manhã. Maria ouviu e pôs em prática. Maria, interceda por nós. Maria, rogue por cada alma, para que este povo, ao ouvir a voz de Deus, possa seguir a voz do Senhor. Eu peço a intercessão e eu rogo à Mãe que olhe por cada irmão e cada irmã. E independente do que você está vivendo, você hoje consiga não só escutar, mas pôr em prática o que Jesus está te pedindo. Como Nossa Senhora ouviu e apressadamente foi até a casa de Isabel. Ouviu e foi ter seu filho em Belém. Ouviu e foi com José para o Egito. Ouviu e na hora certa voltou do Egito. Ouviu, cuidou de Jesus. Ouviu a Deus, seguiu com ele uma vida missionária. Ouviu e foi com ele até os pés da cruz. Ouviu e contemplou o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Ouviu a Deus e hoje foi assunta aos céus. Está lá como a rainha do céu e da terra. Deus, por intercessão de Maria, não nos abandone, não nos deixe caminhar por caminhos longe de Ti. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém? Bendito seja Deus que nos reuniu nesta manhã maravilhosa. Meu irmão, minha irmã, quero aproveitar e lembrar você do encontro Theotokos, este encontro onde nós vamos partilhar um pouco daquilo que Maria viveu. Nós vamos ter juntos, esses dias, o Padre Robson, o Padre Felipe e o professor Rafael Brito, que tem também um trabalho extraordinário aqui na internet. Quero convidar você a estar conosco nesses dias de oração, de profunda intimidade com Deus, de busca de Deus. Vem participar conosco do Theotokos, nos ajude a divulgar este encontro, nos ajude convidando mais pessoas para estar conosco aqui nesses dias. Vai ser um encontro poderoso. Nós já estamos em oração, já tem tempo, e eu espero que você possa receber os frutos destas orações, E quero também lembrar você que sexta-feira, dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, às 9 horas da manhã, nós estaremos rezando o Santo Rosário. Hoje também é o 8º dia da nossa novena em honra a Nossa Senhora de Fátima. Nós estamos aí neste momento tão lindo dentro da nossa igreja, esse mês mariano, rezando com a Mãe. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora conduza o seu dia, que o Espírito Santo de Deus te instrua. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.